Cantares 6:10 faz parte do cântico de amor entre o noivo e a sua noiva. Nesse contexto, a noiva é a igreja e o noivo é Jesus Cristo. Nesse texto, a noiva é exaltada com uma sequência de metáforas ricas e poderosas. E eu separei a lua para falar sobre a igreja. Leia Cantares 6:10 e confira aqui 11 lições preciosas sobre a lua e a igreja. Se você deseja adquirir o livro do pastor Hamilton, está aqui essa bênção para edificar a sua vida. Lições bíblicas incríveis. O valor, irmãos, não se preocupe, é um valor bem acessível, um valor que cabe no bolso dos irmãos, e já vendemos vários livros para todo o território brasileiro. Então não perca tempo e adquira já o seu. E se você também deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, ou conhecer meu Instagram, ou conhecer o meu site, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora é hora da gente mergulhar nessa palavra. Primeira lição: a lua brilha principalmente à noite. Irmãos, o horário de maior destaque da lua, com certeza, é a parte da noite. A verdadeira luz não se destaca ao meio-dia, ela revela o seu poder quando a escuridão está dominando. É à noite que a luz se torna indispensável. Da mesma forma, é em tempos sombrios que a Igreja de Jesus Cristo revela a sua verdadeira luz, a sua verdadeira essência. Quando o mundo mergulha nas trevas do pecado, nas trevas da confusão moral, da dor e do desespero, é a Igreja, a noiva do Cordeiro, que resplandece como um farol de esperança nessa terra. Então, não permita que nada esconda a sua luz debaixo do alqueire. A noite chegou, então é tempo de brilhar. Quanto mais escuro é o mundo, mais brilho a gente tem que produzir. Segunda lição: a igreja não possui luz própria. Assim como a lua não gera luz por si própria, por si mesma, mas apenas reflete a luz do sol, a igreja não brilha por mérito próprio. A igreja não tem luz própria. Toda a sua glória, beleza e poder são derivados de uma única fonte, o sol da justiça chamado Jesus Cristo. Sem ele, a igreja se torna uma estrutura vazia, um corpo sem vida, uma candeia apagada na terra. A igreja é apenas o espelho, irmãos, que deve refletir essa luz ao mundo que está em trevas. Cristo é a luz. E nós, irmãos, como igreja, só temos brilho enquanto estivermos voltados na direção de Jesus. Quanto mais próximos estivermos do sol da justiça, mais intensa será a luz que nós refletimos. Terceira lição: a lua sabe lidar com todas as suas fases. Assim como a lua, irmãos, passa por 8 fases diferentes, uma da outra, o cristão é moldado para perseverar em cada estação da vida. Ele não depende das circunstâncias externas para brilhar, porque a sua luz vem de uma fonte maior, uma fonte invisível, porém uma fonte constante. Quem? Jesus Cristo, o sol da justiça de Deus. Isso nos lembra, irmãos, que a verdadeira maturidade espiritual não se revela quando tudo vai bem, mas quando mesmo na escassez ou na dor ou na espera, o cristão continua adorando, servindo e crendo em Deus. De acordo com Filipenses 4:12, Paulo disse que sabia estar, lidar com fases, sabia estar abatido e sabia ter em abundância. E esse saber que Paulo está dizendo aqui não é um saber de informação, eu sei. Não, é um saber de vivência, aprendeu na vivência com Cristo. Ou seja, essa estrutura de Paulo
nasceu a partir das experiências de quem caminhou com Deus em todas as fases da vida. Receba autoridade para caminhar com Jesus, independente da fase. Quarta lição: a origem da igreja é o céu. Assim como a lua, irmãos, não nasceu na terra, mas foi colocada no céu por Deus como um farol na escuridão, a igreja também não é obra humana. A sua origem, a origem da igreja, está nos altos céus. Foi Deus que plantou a igreja na terra. Ela não é fruto, irmãos, do esforço dos homens, mas fruto do propósito eterno de Deus. Ainda que o inferno inteiro se levante contra a igreja permanece firme. Até hoje ninguém conseguiu acabar com a igreja. Sabe por quê? Porque ela foi gerada no trono da graça. A nossa cidadania não é terrena, é celestial. Aqui somos peregrinos e forasteiros, mas pertencemos ao céu. A igreja, irmãos, pode até pisar o chão da terra, mas a essência dela é o céu. Então, não aceite as propostas da terra, porque quem é do céu só aceita o que vem do céu. Quinta lição: a igreja é referência para quem está na noite. Irmãos, assim como a lua guia os viajantes na escuridão, a igreja é essa referência do céu para os que estão perdidos na escuridão. A vida do cristão, irmãos, em Deus, aponta para o caminho da salvação para aqueles que estão perdidos nesse mundo mal. Vivemos, irmãos, dias em que a noite espiritual, está cada vez mais intensa sobre a terra. As pessoas estão caminhando sem rumos, famintas por direção, precisando de sentido para viver. Os olhos dos que sofrem, irmãos, procuram socorro. Os passos dos que caem buscam por um chão firme, mas não encontram. E os corações dos que choram esperam por um ponto de luz. Esse ponto de luz é a igreja. Só a igreja tem esse ponto de luz. Que você seja essa referência. Tem alguém no escuro olhando para você, esperando ver em sua vida a estrada de volta para os braços do Pai. Sexta lição: a lua controla o nível. Irmãos, assim como a lua influencia as marés, a igreja, pela intercessão e firmeza na palavra, ela controla, ela resiste às ideologias malignas que tentam inundar as famílias e destruir os princípios eternos de Deus. Nós, irmãos, estamos vivendo em uma geração que as marés culturais sobem rapidamente. Ideologias distorcidas, relativismo, filosofia, sobem rapidamente, tentando entrar no lar e desconfigurar a verdade e afogar os princípios que foram estabelecidos por Deus. Mas assim como a lua determina os limites das águas, a igreja que se posiciona exerce uma influência que freia as inundações do mal, irmãos. Quando a igreja ora, não tem para ninguém. O mal tem que recuar. Quando a igreja prega, a mentira se cala. Quando a igreja permanece firme na verdade, o avanço da mentira é detido. A maré pode até tentar subir, mas a autoridade de uma igreja cheia do Espírito Santo é o limite para que o mal não avance. Sétima lição: o mundo não gira em torno da lua. Irmãos, a Terra, ela não gira em torno da lua, mas a lua orbita em torno da Terra. Da mesma forma, irmãos, é a igreja de Jesus. Ela não é o centro do universo. A igreja pertence a Cristo. Ele é o centro do universo, o centro de tudo. Muitos irmãos desejam que a igreja seja o centro, o palco do universo, que a igreja seja aplaudida, exaltada, bajulada pelo governo, mas a igreja não foi chamada para ocupar trono, e sim para se ajoelhar diante daquele que está no trono. O perigo, irmãos, é quando a igreja começa a refletir a si mesma, em vez de refletir
a Jesus Cristo. É quando a igreja, o perigo é quando a igreja busca aplauso ao invés de buscar alma, busca palco ao invés de pregar no púlpito. Então, não gire em torno de si mesmo, buscando agradar a carne, buscando agradar as suas vontades, agradar pessoas, para ficar bem com as pessoas e ficar mal com Deus. Esteja em Cristo. Só assim você se torna uma arma contra as trevas. Oitava lição, fase minguante. Irmãos, a lua passa por várias fases. E na fase minguante, ela começa a sua jornada de diminuição. E nessa fase ela quase desaparece. Da mesma forma é o cristão, irmãos, depois de ser resgatado pelo mundo, ele passa por um processo de diminuição para que Cristo cresça dentro dele. Por isso que João Batista declarou, é necessário, isso é uma necessidade, qual? Que Cristo cresça e eu diminua. A fase minguante, irmãos, fala da humildade que a gente recebe depois que encontra Cristo. E isso não é um retrocesso, é um passo necessário para o aumento da graça de Deus na nossa vida. Parece até contraditório, meus irmãos, mas é a chave para um sucesso da vida cristã. O mundo, irmãos, nos ensina a crescer em poder, a crescer em status, mas o reino de Deus nos ensina a crescer em humildade e entrega. Ninguém aqui está dizendo que é fácil, mas é só assim que podemos realmente nos esvaziar e sermos preenchidos por Jesus. E um detalhe, até diminuída, a lua reflete o sol. Pegou a verdade? Pegou essa visão? Mesmo diminuindo, mesmo passando por fase difícil, você precisa refletir o sol. Nona lição, fase nova. Irmãos, o nosso Deus é Deus de coisas novas. E a fase nova da lua aponta para essa transformação radical que Deus opera em nós. Ele nos dá um novo céu, uma nova terra, um novo e vivo caminho. E em Cristo somos novas criaturas. Deus, irmãos, não traz mudança superficial, e sim transformação profunda, de dentro para fora. Deus não embeleza, irmãos, isso aqui. Ele transforma. E a maior fase nova da nossa vida virá no novo céu e nova terra. Lá, a dor e a morte não terão mais lugar. O próprio Jesus declarou em Apocalipse 21:5, eis que faço nova todas as coisas. Então, irmãos, viva o novo de Deus aqui embaixo e no céu. 10ª lição, fase crescente da lua. Essa, irmãos, é uma fase que aponta para o crescimento da igreja. Mais do que crescer em número, a igreja tem que continuar crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida cristã, irmãos, é um chamado constante ao crescimento. No cristianismo, o crescimento não é uma opção. Eu vou pensar se eu vou crescer ou não. Não, o crescimento no cristianismo é uma responsabilidade de cada cristão. Dentro de uma casa ou na igreja, irmãos, quem não cresce na fé dá trabalho para quem cresceu. Então, quer um conselho? Cresça em Cristo Jesus. 11ª lição, a fase cheia. Irmãos, a fase cheia da lua aponta para uma vida cristã abundante, cheia do Espírito Santo, onde a vida é marcada pelos frutos e não por folha e não por aparência. Irmãos, isso é ser cheio do Espírito Santo. Eu comparo essa fase com a fase de Ezequiel 47. É como se a pessoa passasse pelas águas que davam no tornozelo, no joelho, na cintura e foi completamente submersa pela presença do Espírito Santo. Nessa fase, irmãos, não há espaço mais para superficialidade. Uma vida assim é mais do que frequentar culto, conhecer doutrina,
é respirar Deus em cada decisão, é andar em uma dimensão onde o céu toca a sua terra, toca a sua vida, é ter um rio fluindo de dentro de você. Então, se esvazie do medo, se esvazie da culpa e se encha da presença de Deus. Você acompanhou até o final? Que Deus continue te abençoando. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas do seu contato, já estará me ajudando muito a difundir, a crescer mais ainda esse canal que traz informações do céu para a terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.